Num mundo repleto de magia e criaturas, Raiders são pessoas que caçam as criaturas, pilham tesouros e protegem as pessoas. É um trabalho perigoso, mas eles são eternizados como heróis e são alvo de inveja. É um trabalho que inspira pessoas. Isso que é ser um Raider. Mas você sabia? O coração de um Raider bate mais forte quando ele está prestes a morrer. Um dia, em uma espécie de café, estava um Jaeon, nosso personagem principal, gritando para outro cara se ele estava pensando utilizar como escudo humano em uma raid que seria feita no dia seguinte. O outro cara, chamado Jeon-Umen, responde que não, e que somente lhe disse isso porque sabia que Min precisava de dinheiro. Jeon tenta persuadir Min falando que nesses tempos os magos estavam roubando a cena e que cuidavam de tudo muito mais rápido que guerreiros, e por isso pessoas como Min não eram a primeira escolha dos clientes. Min se lembra de 11 anos atrás onde ele tinha conseguido uma pontuação bastante alta no teste de aptidão para pessoas que despertaram seus poderes, tendo 97% de compatibilidade, e que a melhor maga no momento só teve uma compatibilidade de 92%, mas naquela época os guerreiros tinham mais prestígio e por isso ele acabou por escolher a classe guerreira. Por fim ele deu sua resposta a Jeon. No dia seguinte estava todos reunidos diante um portal que os levava para Dungeon. Min conhecia alguns guerreiros que, assim como ele, estavam ali só para servir de escudo humano. Dentro da dungeon os guerreiros formavam uma linha de defesa, para proteger os magos que estavam recitando encantamentos de longe. Na hora do descanso, quando o único lugar restante era o salão do boss, Min estava falando com um amigo dele e olhando para sua janela de status, quando de repente, a janela começa a bugar como se estivesse ocorrendo uma falha no sistema. Min sente uma leve dor de cabeça, e depois aparecem outras janelas falando que o sistema caiu e que não podia ser reiniciado. Então ele ouve uma voz lhe dizendo para que seguisse a luz. Min repara que haviam vários pontos de luz no espaço, e decide seguir a luz para checar o que estava acontecendo. Min caminha por um túnel até chegar num enorme portão. Min se surpreende e supõe que possa ser um portão do tesouro, que basicamente é um portão que só aparece em dungeons de rank alto e que lá dentro havia muitos tesouros raros e que valiam centenas de milhares de dólares. Min viu isso como uma saída da sua vida de merda e ficou rezando para que aparecesse um item de rank A. Ao abrir o enorme portão ele encontrou uma sala gigantesca, e lá dentro, ele acaba encontrando um equipamento chamado Olho Perdido de Odin que era um equipamento de raridade mítica. Jin fica extremamente contente, pois o item mais raro foi um de rank S, mas como ele tinha encontrado um de rank mítico, ele ultrapassaria facilmente os 10 milhões de dólares, e que com isso, sua vida de Raider teria um fim. Min decide terminar sua última raid e depois vender o item no mercado negro, então ele volta a se juntar com o grupo para continuar o trabalho. Enquanto estavam caminhando o teto por cima deles foi destruído, e foi soltada uma névoa venenosa ao redor de todos. Eles tentam correr, mas o amigo de Min acaba sendo morto à frente dele, o que o deixa apavorado, e corre para escapar. Min se apercebe que os acontecimentos recentes não podiam ser feitos por um monstro. E conclui que um assassino foi contratado para matar todos dentro da dungeon, mas ele não se apercebe que tinha alguém atrás dele, que imediatamente usa uma magia para atacar nosso personagem principal. Min escapa por pouco. E quando ele olha para o rosto do assassino ele repara que era ninguém menos que Jeon-Umen. Min lhe pergunta a razão dele ter feito isso. Jeon responde que foi a pedido de seu cliente, e que haviam pessoas que não gostavam daquela guilda. Min vê que é impossível ele derrotar Jeon por sua diferença de nível, e então ele toma uma decisão. Ele fala para Jeon que ele iria fingir que nada tinha acontecido, mas antes que ele pudesse terminar de falar, ele é atacado. Jeon ri e conta que o verdadeiro alvo da dungeon, na verdade era Min. Nosso personagem tenta escapar de alguns golpes de Jeon, e fica se questionando sobre a razão dele ser o alvo do assassino, afinal ele era apenas um Raider de rank D. Ele gasta muito tempo pensando em quem o queria morto, até que ele sente uma pressão esmagadora e se lembra de uma pessoa, o seu próprio pai. Ele então pergunta a Jeon se quem o mandou atrás dele era seu pai. Jeon para com os ataques e começa a rir, e fala que Min era muito esperto, e que gostava dele por causa disso. Min então decide perguntar se por acaso, 5 anos atrás seu pai mandou Jeon matar sua mãe. Jeon fica espantado com a pergunta, e fala que ele não esperava que Min sacaria isso também. Min fica parado sem nenhuma reação, e quando Jeon ia dar seu último golpe, Min abre sua janela e utiliza o Olho de Odin para neutralizar o ataque. Jeon fica incrédulo, se perguntando da onde que surgiu aquele poder.
Ele tenta alguns ataques, mas enquanto Min se aproximava dele, ele ia neutralizando todos os ataques. Jeon não conseguia acreditar no que estava vendo. E então Min se aproxima dele e sem nenhuma reação fala que o ia matar do jeito mais doloroso possível. Ele ativa uma técnica que, assim como Jeon fala, é uma técnica de corrente elétrica que somente poderia ser utilizada por riders do mais alto nível. Jeon tenta se defender do ataque, mas não obteve sucesso, e mesmo com todos os seus esforços, ele acaba sendo morto. Após a luta, Min sente-se fraco e cai no chão, prestes a morrer. Ele se encontra em um vazio, sem nada por perto, até que aparece uma janela dizendo que o usuário poderia regredir no tempo, ou seja, voltar para qualquer época do passado que ele queira. Vendo que essa era sua única saída, ele aceitou os termos e foi regredido no tempo, mas durante a regressão, apareceram algumas pessoas, como se fossem anjos, falando uma língua desconhecida, e quando uma esticou a mão, Min a segurou e logo de seguida, apareceram 3 janelas falando que ele tinha se tornado no adversário dos deuses, e adquiriu a habilidade Olho Divino Absoluto, e uma outra falando que os deuses estavam lhe observando. Min acorda de repente na cama do seu quarto. Ele fica muito surpreso pela regressão ter funcionado. De repente uma pessoa abre a porta, que era ninguém menos que a mãe de Min. Nosso personagem corre e abraça sua mãe com força e chorando fala que se aquilo fosse um sonho ele não queria acordar mais. Pouco tempo depois, quando ele e sua mãe estavam tomando café, Min fala que precisa lhe contar uma coisa. Sua mãe fica um pouco preocupada, pois pensava que seu filho ia desistir dos estudos, mas ao contrário do que ela esperava. Min fala que iria trocar a sua classe para mago. Sua mãe não se importa muito com sua escolha e o apoia na sua decisão. Min, que estava prestes a chorar de novo, fala que essa não era hora para fazer isso, e que se ele quisesse se vingar de seu pai ele teria que ficar muito mais forte. Ele passa seus dias exercitando seu corpo, e como recompensa, o sistema lhe dava algumas recompensas, sendo uma delas, cartas brancas que serviam para copiar qualquer habilidade que ele quisesse. Quando ele terminou de se exercitar, ele abriu sua janela de status, e após um bom tempo pensando, ele chegou à conclusão de que ele teria que começar como um mago de cura, já que eles não eram tão desprezados naquela época, mas o problema mesmo seria encontrar alguém que o ensinasse isso. De repente seu celular recebe uma mensagem. Ele repara que é de sua melhor amiga Kim Yo-jun, que na outra linha do tempo, tinha morrido nos seus braços. Min se sente culpado, mas agora ele poderia alterar a história. Min lê as mensagens e vê que sua amiga estava lhe convidando para assistir uma palestra da chamada Santa Yo-sung, o que deixa Min bem otimista, pois era uma pessoa como a santa que ele estava procurando. Depois disso é nos mostrado a tal santa, viajando em um carro e falando sobre sua agenda com seu motorista, que estava bem preocupado com ela porque ela estava muito doente e pálida, e não lhe restava muito tempo de vida. Voltando para nosso personagem principal, ele foi encontrar-se com sua amiga, que estava muito ansiosa para ver a santa, mas diferente de sua amiga, Min só estava lá para copiar as habilidades dela. Kim fica radiante durante a palestra, ao contrário de Min, que nem estava ligando para isso e se lembra da sua vida passada, onde sabia que a santa era uma pessoa consagrada que sempre tentou proteger as pessoas antes dela mesma. E ele sabia que se nada fosse feito, ela iria morrer daqui 2 meses por causa de sua doença, mas ele já sabia como curar ela. No fim da palestra, todos ficaram maravilhados com as palavras da santa. Já Min fala para Kim que ele precisava ir para um outro lugar. Ele então encontra o motorista que levava a santa, parado em frente ao carro, e decide ter um papo com ele. Chegando no motorista, ele fala que ele queria se encontrar com a santa. O motorista fala para ele que ele deveria se afastar dali porque senão ele ficaria muito desconfiado. Mas antes que pudesse terminar de falar, Min lhe conta que ele não estava lá para espionar, e muito baixinho fala que ele sabia que a santa estava doente e que ele sabia de um jeito de curar essa doença. O motorista fica furioso e agarra na camisola de Min, mas antes que ele pudesse o atacar, a santa desce o vidro do carro e fala para ele parar com isso e fala que por hora ia confiar em Min e decide ir para um lugar mais reservado para ver se realmente podia ser curada. No local, a santa pergunta como que Min descobriu sobre sua doença, mas Min fala que não podia revelar nada sobre isso e fala que ele até poderia contar, mas se fizesse isso, ele não ia curar mais. Então ela faz uma outra pergunta, que era sobre como ele a ia curar. Min decide ser honesto e fala que ele planejava copiar a habilidade da santa. O motorista se exalta e fala que era impossível alguém fazer isso, já que sua habilidade era única.
Min pede para que o motorista se acalmasse, e fala que se ele não pudesse copiar a habilidade ele não estaria ali. Então a santa intervém e pergunta para Min se ele ia curar usando a habilidade dela. Min responde que sim, caso ela estivesse disposta a fazer isso. Sem hesitar, a santa mostra seu poder para Min, que de seguida abre seu inventário e retira uma carta branca e copia a habilidade dela. Após isso ele sorri e, para ganhar a confiança deles, mostra que sua cópia teve sucesso e pergunta se eles já poderiam começar a negociar. Tanto a santa quanto o motorista ficam boquiabertos com o que estavam presenciando. Vendo que Min não estava mentindo, a santa lhe pergunta o que ele queria da sua guilda. Min responde que ele queria que ela patrocinasse ele. A santa repara que Min era inteligente, pois se ela o patrocinasse, isso iria o ajudar a crescer como um Rider. Ela decide aceitar ser sua patrocinadora, mas com uma condição, que era assinar um contrato de negociação prioritária, que consistia em uma guilda patrocinar o crescimento de Riders que ainda não eram adultos, e que quando eles fossem adultos, na hora de assinar um contrato, a guilda teria prioridade de escolha. A santa fala que eles enviariam um contrato até a casa de Min, mas que por hora ele poderia a curar. Min se levanta e se dirige até a santa. Ele então ativa sua habilidade e começa a curá-la. O motorista fica surpreso e humildemente pede para que Min curasse a santa. Após um tempo, Min termina de curar a santa, que de seguida se dirige até uma janela, e chorando fala que os sintomas tinham sumido e agradece a Min. Ela lhe entrega seu cartão e fala que caso Min precisasse de ajuda ele poderia entrar em contato com ela. Antes de sair, Min fala que precisava de mais uma coisa. Min pediu por uma dungeon de rank baixo para poder treinar e subir de nível. Mas só exploraremos essa dungeon no próximo vídeo, que sairá ainda essa semana, para compensar o atraso que tive para trazer esse aqui. Gostaria também de pedir a todos vocês para que se inscrevam nesse canal. Nos falta pouquinho para atingirmos a marca de 1000 inscritos, e se puder deixar um like e comentar iria ajudar demais. E pensar que eu estaria perto de atingir essa marca, muitas vezes pensei em desistir, pois não tinha encontrado algo que pudesse apresentar no canal e que ao mesmo tempo gostasse. Mas olha só, aqui estou eu. Eu sei que os vídeos não são perfeitos, mas eu sempre tento trazer o máximo de cada história para tentar despertar o seu interesse. Mas é como sempre digo, com o tempo eu consigo melhorar. Bom, eu não vou falar por muito mais tempo, então só queria agradecer a todos que estão aqui. Já são 830 pessoas, então, rumo aos 1000.